Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da Revolução Russa. A Rússia, no início do século XX, ela é, assim como é hoje também, um país de grandes extensões continentais. Então ela ia lá desde o Oriente até ali na Europa Oriental e tinha 175 milhões de habitantes. Mas apesar disso tudo, ainda era um país extremamente agrário e que tinha uma economia baseada no feudalismo. Não só isso, mas a Rússia foi um país que passou ali por uma tímida industrialização ali na segunda metade do século XIX, e essa industrialização ela foi financiada por países estrangeiros, como a Alemanha, a França, Inglaterra, a Bélgica, e isso acabou não agradando muito a burguesia nacional russa. Nessa época, a Rússia tinha 80% de sua economia voltada para o setor agrário, e essa população estava 85% concentrada na terra, ou seja, elas viviam da terra. Mas o negócio é que eles não eram proprietários, mas sim eles eram explorados por esses proprietários que tratavam eles de forma análoga a como os camponeses eram tratados no sistema feudal. E aí, por conta disso, a população era vítima dessa grande exploração, de baixos salários, eles tinham que pagar altos impostos para os proprietários de terra, então eles não tinham nenhum tipo de posse de terra, e isso também fazia com que o analfabetismo nessa população chegasse a 90%. Por outro lado, o governo desse Império Russo era um governo autoritário, conservador, que estava muito afastado da realidade política, econômica e social que passava essa população do Império Russo. El mismo país que en la segunda mitad del siglo XX sería una superpotencia mundial, hacia 1900 era una nación atrasada, coronada por una monarquía decadente. El zar y la zarina se marchitaban sobre la miseria del pueblo. La Rusia zarista era un viejo imperio que oprimía múltiples nacionalidades. En su inmenso territorio parecían convivir distintos siglos. Una mayoría aplastante de campesinos sin tierra, pobres y analfabetos, oprimidos por la nobleza y los terratenientes, sobrevivían con una agricultura que se mantenía en el mismo nivel del siglo XVII. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esses dois episódios que foram muito importantes ali nesse contexto histórico da Revolução Russa. O primeiro conflito que eu vou falar vai ser sobre a Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu em 1905. A partir de 1868, o Japão começou a passar por um processo de modernização e renascimento cultural, e esse processo que é conhecido como restauração Meiji. E ali entre 1894 e 1895, esse expansionismo japonês começou a confrontar a China, que tinha interesses imperialistas naquela região ali do Oriente. Então, outras nações que tinham interesses imperialistas também ali na China começaram a se meter na questão, o que elevou ainda mais essa rivalidade entre a Rússia e o Japão. E essa rivalidade só foi resolvida ali na Guerra Russo-Japonesa em 1905. E essa Guerra Russo-Japonesa basicamente aconteceu porque tanto a Rússia quanto o Japão tinham interesse ali na região da Manchúria e da Península da Coreia. Então eles começaram a brigar por esses territórios. E aí o que aconteceu foi que a Rússia perdeu essa guerra para o Japão. Então a moral do czar, o imperador russo, começou a cair ali entre a população, começou a ficar muito insatisfeita com o governo dele. E aí nesse mesmo período, o Japão despontou como uma potência ali no extremo oriente. Então esse aí foi o contexto da Guerra Russo-Japonesa.
O outro episódio que ocorreu, que também é muito famoso, né, na história, talvez até mais famoso que a Guerra Russo-Japonesa, foi o Domingo Sangrento, que também ocorreu no ano de 1905, e ele foi, assim, um dos maiores motivos para que o governo, né, do czar fosse à falência. O que aconteceu? 1,5 milhão de pessoas começaram uma marcha pacífica em direção ao palácio do czar, né, para poder, por conta da insatisfação que estava, né, com o governo dele, mas foi uma manifestação pacífica, e aí, né, os soldados do czar atiraram contra a população e mataram milhões de pessoas. Isso causou uma revolta ainda maior naquela população que já estava insatisfeita com o governo do czar. Como já falei, né, depois do Domingo Sangrento, a população começou a ficar numa insatisfação no nível elevado com o governo, e também começaram a ter outros, né, movimentos contra o governo depois, que também foram duramente reprimidos pelos soldados. Isso fez com que a insatisfação aumentasse cada vez mais. Então iniciou-se basicamente uma revolução, que foi uma revolução não planejada, mas que todos estavam basicamente contra o governo do czar. E aí, para tentar remediar aquela situação, né, de ódio e revolta que estava acontecendo no país, o czar Nicolau II foi basicamente e liberou a abertura da Duma, que seria um parlamento que permitiria aí a abertura de partidos políticos. E aí, nessa época de abertura de partidos políticos, surgiu o Partido Social Democrata, que depois acabou se dividindo e se tornando o Partido Menchevique, e também surgiu o Partido Bolchevique. Os mencheviques eram moderados e eles acreditavam, né, num processo gradual, uma reforma, né, gradual, que teria o apoio da burguesia. Tinha também o Partido Bolchevique, que eles eram a maioria, eles eram mais radicais, então eles acreditavam na tomada de poder e etc. Mas, a princípio, a criação desses partidos políticos não deu, né, tanto efeito, porque eles eram basicamente controlados pelo czar. Então ele via tudo que eles faziam, ele controlava tudo e ele podia desmanchar a Duma, né, que era esse parlamento, a qualquer momento. E aí, nessa época, o grupo mais moderado ali, que eram os mencheviques, eles ficaram satisfeitos com essa atitude do czar, mas já os bolcheviques, né, que eram os socialistas mais radicais, eles não ficaram tão satisfeitos assim e continuaram fazendo diversas greves. E aí, ali no final de 1905, né, os reformadores, né, já estavam lutando entre si. E aí, por conta, né, dessa divergência entre os mencheviques e os bolcheviques, o czar, ele acabou tendo seu poder, né, elevado, ele acabou dominando mais ainda. Bom, então, para entender todo o contexto do que originou a Revolução Russa, é muito importante entendermos o contexto político da época. Na época, a Rússia ela vivia num regime czarista, que esse regime era um regime absolutista monárquico, na qual o poder era concentrado na mão de uma única pessoa, que era o czar. E aí, uma curiosidade importante é entender que czar é uma palavra russa que se refere a César, que foi um importante imperador do Império Romano do Ocidente. E esse regime ele vai se basear em 3 importantes tripés, que é a nobreza, a Igreja Ortodoxa e as Forças Armadas. Esse sistema ele vai se basear também no feudalismo. Bom, e esse regime ele vai ser sustentado principalmente pela religião, que vai sustentar toda essa posição autoritária e conservadora do regime czarista. Só que durante o século XX, evidentemente, esse sistema começou a ser mais ultrapassado e vieram novos olhares sobre contextos políticos e começaram a incidir as revoluções. Nessa hora entra em cena o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POSDR, e ele começa a fazer uma oposição fortíssima a esse conservadorismo do sistema czarista, e mais especificamente em 1903, esse partido ele é dividido em 2 blocos, que é os bolcheviques e os mencheviques, que vão ser extremamente importantes para entender a Revolução Russa. Os bolcheviques eles são liderados por Lenin e eles vão querer uma revolução proletariada e a instalação de uma ditadura socialista.
Já os mencheviques, eles são mais moderados e eles são liderados por Martov e Plekhanov, e eles vão defender uma aliança entre o proletário e a burguesia, e eles não vão querer uma revolução. Depois, então, da Revolução Russa, em 1905, vão se formar outros dois grupos políticos. Um deles vai ser a Duma, que vai ser iniciado por um czar, e ele vai ter o caráter de um parlamento consultivo, onde a população tem direito de consulta. Só que o que acontece é que esse parlamento ele é baseado principalmente em ideais da burguesia e da nobreza. E o outro grupo vão ser os sovietes, que são um conselho de trabalhadores que vão se unir para fazer autogestão em zonas de trabalho e também para eleger diretamente deputados que representem seus ideais. A Rússia, ela já estava vivendo esse processo revolucionário e a Primeira Guerra Mundial só ajudou a acelerar tudo. A Rússia, ela começou a perder muito feio na guerra, então começou várias greves, várias crises, vários protestos dentro do país, e isso fez com que a revolução só ganhasse mais força. Com a adesão dos militares, com os protestos, as greves, em 1917, o czar Nicolau II abdicou do trono e isso formou um governo provisório na Rússia. Esse governo provisório, ele tinha um caráter burguês, e a liderança deles era Kerensky. Só que acabou que, mesmo com os protestos, mesmo com as greves, o governo provisório ele não quis atender nenhuma demanda social, e isso só gerou mais crise no país. Com isso, os sovietes eles começaram a atacar muita pressão sobre o governo, e então o governo concedeu anistia aos bolcheviques. Com essa concessão, voltou tipo Lenin, Trotsky, que foram alguns dos líderes mais fortes da revolução, e isso fez com que os protestos começassem a crescer, e isso gerou os grandes eventos de outubro de 1917. E foi nesse exato momento em que Lenin decidiu publicar as Teses de Abril, que foi uma verdadeira conclamação para os sovietes voltarem ao poder na Rússia, e também, principalmente por causa da violência, e também para os militares voltarem à Rússia e começar essa revolução. De fato, as greves, os saques, os protestos, tudo isso se alastrou pelo país e a inflação conseguiu chegar a quase 1000%. E as Teses de Abril, elas realmente fizeram com que os militares largassem a guerra e voltassem para a Rússia. Os lemas defendidos pelo Trotsky e pelo Lenin foi poder aos sovietes e paz, terra e pão. Então, no dia 25 de outubro, os bolcheviques eles conseguiram derrubar o governo provisório e entrar no poder. E essa revolução ela foi uma grande influência para, assim, mundialmente. As pessoas começaram a ver a Revolução Russa como uma grande influência e isso afetou vários outros países, não só a Rússia. Após a vitória dos bolcheviques, quem vai assumir o poder vai ser Lenin, um intelectual socialista que vai governar entre os anos de 1917 e 1924. Entre as medidas implementadas por Lenin foi a abdicação de todos os títulos de nobreza, porque ele não acreditava que os nobres deveriam ter mais privilégios em relação ao restante da sociedade. Ele aboliu as grandes propriedades de terra, ele redistribui as terras entre os camponeses, ele vai conceder poder sobre as fábricas aos trabalhadores. Além disso, uma das ações mais importantes de Lenin foi a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial em 1918, através do Tratado de Brest-Litovsk. Através desse tratado, ficou acordado que a Rússia sairia sim da Primeira Guerra Mundial, porém ela teria que ceder, em troca, uma série de territórios para os países da Tríplice Aliança. Eram eles a Alemanha, a Áustria e o Império Turco-Otomano. Ao analisar esse mapa, é possível perceber que os territórios pintados em azul são aqueles destinados à Alemanha, o em vermelho à Áustria e os que estão pintados em verde são cedidos ao Império Turco-Otomano. Além disso, é importante destacar que, após o fim da Primeira Guerra Mundial, surgiram vários novos territórios, novos países ali na Europa, e muitos deles começaram a seguir alguns ideais socialistas. Isso vai ser muito importante posteriormente na criação da URSS. Mas voltando um pouco para o contexto russo, por conta dessas medidas que Lenin implementou, a nobreza e a burguesia ficou extremamente insatisfeita. E isso culminou no surgimento de uma guerra civil. Essa guerra civil vai durar entre os anos de 1917 e 1921.
Basicamente, essa guerra civil foi muito grande e causou muitos prejuízos para a Rússia, como o desabastecimento e também a fome. Várias pessoas na Rússia passaram fome por condições extremamente precárias. Essa guerra civil contava com dois grupos. O Exército Branco, que era contrário à Revolução e formado pelos burgueses e pelos nobres, e o Exército Vermelho, que era socialista e lutava a favor da Revolução. Ele era comandado por um homem chamado de Trotsky, que ele vai ser muito importante mais pra frente para a história da Rússia. Após muito tempo, o Exército Vermelho, que estava representando todos os bolcheviques, ganharam a disputa em 1921. E em 1922, Lenin implementa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a Rússia e também com as nações ao redor da Rússia. Porém, nesse período, a Rússia estava passando por um momento muito difícil. Porque a Guerra Civil, apesar do Exército Vermelho ter saído vitorioso, a Rússia estava numa situação muito ruim. O que leva à criação da nova política econômica, chamada de NEP. The next crisis was in the countryside. It overshadowed the civil war, which by 1920 was largely won. The fighting had totally disrupted both farming and transport. The state requisitioned grain, and the harvest failed several years in succession. The combination was devastating, as famine forced the peasants from their villages. Some were driven to cannibalism. By 1921, 5 million men, women and children had died. Para Lenin, essa reforma econômica era um meio da Rússia dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Mas por que ele dizia isso? Porque dentro da NEP existiam algumas medidas que eram feitas, mas que se encaixavam num perfil muito mais capitalista do que socialista. E por que ele decidiu implementar isso? Porque ele acreditava que, devido à situação péssima que a Rússia passava naquele momento, era necessária uma reconstrução muito rápida. E só com aquele sistema socialista não seria possível atingir essa meta. Dentre as políticas implementadas pela NEP estava a estatização de bancos, a liberdade de comércio, a liberdade de salário para os trabalhadores, foi permitida a criação de cooperativas e, inclusive, foi permitida a entrada de capital externo dentro da Rússia. A NEP contribuiu para muitas melhorias e conseguiu recuperar o país. Porém, em 1924, Lenin morre e continua até hoje sendo essa figura muito importante, tanto que a múmia dele, ela se encontra preservada até hoje em um mausoléu na Rússia. Desde a morte de Lenin, o poder na Rússia começou a ficar dividido, porque surgiram 2 vertentes dentro dos bolcheviques. Por quê? Uma era liderada por Stalin. Stalin defendia que o socialismo deveria ser implementado somente na Rússia. Já a outra corrente, era dominada, comandada, pelo Trotsky, aquele líder do Exército Vermelho. Basicamente, ele acreditava que o socialismo tinha que ser implementado no mundo todo para que ele desse certo. Porém, quem conquistou o poder foi Stalin e começou o governo dele.